Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. E hoje temos convidado meu amigo Vitor Azevedo, está de volta ao nosso programa. Vitor, seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala aí, Bruno, beleza? Tudo bom? Tudo ótimo. O Vitor está aqui hoje, minha gente, porque vamos falar sobre publicidade digital e a disputa que está se configurando aí entre as gigantes em digital ads. A gente tem Google, a gente tem Meta, agora a gente tem Amazon, e aí, comendo pelas beiradas e com perspectivas de crescimento, a gente tem a Apple. Foi o comentário que eu fiz no review do último final de semana, e aí eu trouxe o Vitor aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa guerra, como isso está se configurando. Inclusive, Vitor, eu tenho aqui uns números, né, de como é que está essa disputa. Hoje tenho números aqui do eMarketer. No mercado norte-americano, você tem ali claramente um duopólio, que alguns já estão classificando como um triopólio, né? O duopólio seria Google, Meta. E Meta, né? Exato, mas agora você já tem ali números do ano passado do mercado norte-americano. Você tem Google, Meta e Amazon, com 27,7%, 24,2% e 13,3%, respectivamente. Juntos, eles somam mais do que 64% do total. A nível global, aí eu tenho números aqui do Statista: Google com 28%, Meta com 24,5%, Grupo Alibaba com 9,1%, Amazon com 6,5% e Tencent com 3%. E esse mercado aqui, segundo, deixa eu ver aqui, isso são números de uma pesquisa do Research in Markets. O mercado de publicidade digital movimenta algo hoje em torno de 477 bilhões de dólares ao ano. Muita coisa, né? Pois é, até 2026 a estimativa é que esse valor chegue a 786 bilhões se a economia mantiver o ritmo atual. E aí você tem outros players. Diga lá, manda. Engraçado que eu lembro que, quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz uma pesquisa para ver como é que estava a quantidade, né, de investimentos em publicidade online, né? E na época, isso era em 2015, eu estava vendo dados anteriores, né? Dados de 2009, 2010, 2011, 2012, enfim, até 2014, no caso. E 2009 não era nada, né? Nada. Era a maior parte do investimento era em TV, rádio e outdoor, né? Em mídia out of home, né? Então, você vê, né, a troca a migração, mas o Joey Capo já falava isso, né? Que o Joey Capo falou em 2004 que a internet ia sugar, né? Ela ia puxar todo investimento que tinha de publicidade tem um para livro ela, né? dele que eu tenho aqui, esqueci o nome, é o Futuro da Publicidade, algo Futuro da assim, Publicidade. né? Foi Eu exatamente tenho esse esse livro que livro falou aqui. isso. Muito E bom. aí você vê, né? Agora a gente já tá nesse futuro, né? E aí, agora tem uma guerra entre... Antes, como você falou, né? Antes era um duopólio, né? Era basicamente Meta e Google. E agora você tem uma guerra com diversos players, em que nessa guerra, inclusive, a guerra ela não tá só na publicidade, né? A guerra tá também nos sistemas, a guerra tá em qual sistema não deixa que o outro avance. Interessante isso, e ao mesmo tempo é perigoso, né? Assim, aquele negócio, né? O mercado tá aí, ele só vai determinar como é que ele vai ser por conta dos nossos consumos, né?
Mas isso é interessante. Em 2017, se eu não me engano, teve uma briga dessa com relação ao mapa. Não sei se você se lembra. Que a Não, Apple não não. queria colocar mais o mapa do Google Maps dentro Ah, do iPhone. sim, dentro do iOS. Eu lembro E disso. aí, e dentro do iOS, e aí eles fizeram o próprio mapa deles, e aí tirou, né, a licença. Não precisou mais utilizar a licença do Google Maps. E aí é isso, né? Eu lembro que, É, inclusive, era bem capenga, né? O mapa do iOS no início, totalmente, assim, era muito totalmente, totalmente capado, né? capenga. É, totalmente capenga. Mas aí a coisa foi evoluindo, né? E é isso, as empresas, eu acho que tem uma tendência, e eu acho que chegou agora na publicidade, né? Na publicidade online. Porque a publicidade é o que mantém o Google, o que mantém o Facebook, o grupo Meta. Né? Então, é só isso. O que mantém as duas Big Techs, né, é feito de publicidade online. Né? Então, eu acho que a guerra chegou nesse ponto. E quando chega nesse ponto, pode gerar isso que eles chamam de wall gardens, né? Que os wall gardens são aqueles as paredes de jardim, né? Que você tem um jardim lindo, mas que ele é todo emparedado e que você fica naquele jardim ali. Né? Sim, O sim. Facebook, ferramenta, o Instagram, ferramenta, o próprio Google, a Apple, todos eles tentam gerar esse wall garden, né? Que é o jardim emparedado. É, Mas agora chegou a publicidade, né? E aí o futuro que eu vejo disso é os sistemas bloquearem, né? Começar a bloquear a publicidade do outro sistema que é o concorrente de forma diferente, né? Você não acha, o Vitor, que em termos de ecossistema, a Apple teria vantagem em relação aos demais? Porque assim, a gente tem o Google, tudo bem, dominando buscador e por aí vai. Meta, por enquanto, dominando aí a parte de redes sociais. Então, entre as top 3, duas são Meta. Né? Você tem ali Uhum, Facebook e Instagram, você tem o TikTok aí que também cresceu consideravelmente, mas sim. a Meta ainda domina a maior parte desse mercado. Agora, a Apple, ela domina um ecossistema, né? Porque você pega o mobile, tablet, Apple TV, e possivelmente isso migrando também na parte de desktop, mas que para eles é um mercado, é o menor de todos, né? Você tem smartwatch, então será que ela teria uma vantagem? Inclusive tem uma estimativa aqui, olha, números só do mercado norte-americano, né, se a Apple resolver, se ela investir de fato e ampliar esses recursos de publicidade, me parece que só o mercado norte-americano de digital ads dá aí em torno de 200 bilhões de dólares ao ano. E as estimativas é que a Apple já estaria faturando em torno de 4 bi e que até 2026 poderia chegar a 30 bi, mais ou menos. Ou seja, ela teria em 24 meses aí mais ou menos 15% do market share, já estaria maior do que quem era a terceira aqui, a Amazon. Ela já Ah, mas estaria maior do que a Amazon. Ou seja, o fato dela ter esse ecossistema que na prática todo mundo tenta meio que copiar ali, né? Acho que o grande sonho, por exemplo, do Mark Zuckerberg é ter um iOS para chamar de seu. Né? é, O fato dela ter esse ecossistema coloca em posição de vantagem? eu acho assim, vamos tentar entender cada uma, né? Pelo menos as três. Que eu acho que a Amazon tá vindo, né? Ela é a terceira, mas eu acho que ela é uma incógnita ainda, né? Acho que as outras três ainda já estão meio que, as três que você deu de exemplo, elas já estão meio que pré-estabelecidas nesse meio e estão fazendo tocando os seus caminhos, né? Então, o Facebook, grupo Meta, né? Que tem o Facebook, enfim, o WhatsApp, Instagram e as outras plataformas. O que eu acho aqui do grupo Meta é que ele está espremido, uma construção ali de caminhos diferentes, tá? E ele está totalmente espremido nesse mercado. Tanto é que o grupo Meta, ele se colocou, né, como um investidor do metaverso,
E, assim, do ano passado para cá, já saiu até alguns relatórios dizendo que ele não está investindo tanto assim no metaverso. Ou seja, o cara se bota como. Eu entendi que teve ali uma espécie de. Ó, a bandeira aqui desse planeta é meu, sabe? Sabe, assim, Ele, americano chegando na Lua, sabe? Tipo, ó, vou sim, botar a sim. bandeira e a Lua é minha, meio que isso. Só que, cara, já teve relatório de final de ano, foi em 2021, que mostrou que o grupo Meta não está investindo tanto assim no metaverso, e o relatório desse ano, os relatórios mostram que também não estão. Até porque tá, a crise, né, nos Estados Unidos e a crise mundial está assolando aí todas as empresas, inclusive não, né? A primeira Acho que categoria está sendo principalmente, né, as Big Techs, né? principalmente as Big Techs, né? A primeira categoria está sendo as Big Techs, né? É, Twitter já demitiu 10 mil, o Grupo Meta já demitiu também 10 mil, enfim. O Twitter é um caso à parte, assim, ele já O Twitter é um demitiu caso tanta gente que ele tá no negativo. o Twitter é um caso à parte, porque tem também a compra do Elon Musk, né? Mas é um caso à parte que está fazendo uma demissão em massa que nem todas as outras Big Techs, né? Então, assim, mas tem lá os seus pontos lá dentro, que eu acho que esse papo, inclusive, vai atingir o Twitter. O Twitter vai se mover, né, também para gerar publicidade, né? Porque o Twitter é uma empresa, o Twitter é muito semelhante à Netflix, né? Eles não têm lucro, que nem a Netflix. Então eles ficam dependendo de especulação, de investimento de fora, eles ficam dependendo muito disso, de investimento futuro, né? De pensamento futuro, né? Tipo a Netflix. Ah, a Netflix vai ser a que vai dominar o mercado, vai ser alguma coisa. É sempre um vai. Já passou, inclusive, essa fase, né? Já Do vai passou, né? para Tipo, já Netflix não já deveria. passou. Não Pro deveria estar mais Twitter, no acho vai, que né? pro Twitter eu nem sei mais avaliar. Na verdade, acho que. Assim, o Twitter eu acho que vai. Eu acho que o Twitter e a compra do Elon Musk, e a gente está indo para o Twitter, mas fazendo só um adendo, né? A compra do Elon Musk faz todo sentido para ele ali. Eu acho que o mercado, inclusive, eu acho que o mercado percebeu isso, né? O Elon Musk ele tem a SpaceX, tem a Tesla, ou seja, ele tem a empresa que manda satélite, ele tem uma empresa de transporte, de carro, né? No caso, que é de transporte. Ele tem a Neuralink e a Starlink. E eu acho que tem mais uma. Ou seja, a Neuralink é a coisa muito pro futuro, né? Transmissão de dados via mente, muito pro futuro. Starlink, satélite. SpaceX é quem manda o satélite. O satélite da Starlink da internet. E o Twitter é a empresa daqui, né? A empresa de comunicação. Então, eu acho que tem um ecossistema sendo criado aí, entendeu? Que nem a Apple, Pode por exemplo. ser. Ele só tem que parar de assustar os investidores. Na verdade, ele É, tinha que sumir, é, né? O melhor para a é. empresa Twitter é que hoje ele contratasse um CEO e parasse de se intrometer. Talvez a E coisa, aí eu concordo plenamente. talvez a coisa É, funcionasse melhor. pois é, eu também concordo plenamente. E aí você tem ali, né, o Twitter, que possivelmente vai acontecer de ter publicidade online, de começar a ter isso mais robusto, né? E a compra, para mim, eu acho que faz todo sentido, porque o Twitter é um lugar de troca de ideias muito forte, né? O Twitter determina a eleição, o Twitter determina várias coisas ali estão sendo colocadas no Twitter. Então você tem o Facebook, que está querendo colocar a sua bandeira no metaverso. Só que não está investindo o suficiente no metaverso e entrou em crise agora, entrou em crise, cripto caiu, normal, faz parte do ciclo. O metaverso, basicamente, ele é a base do metaverso, né? Não que ele só seja feito mas a base do metaverso é blockchain, né? Que tem a ver com cripto. Então, tipo, tá ali, mas não tá, né? O metaverso. Do outro lado, você tem o Google, que é o maior player desse universo, né? Ali compete com o Facebook, mas é o maior player desse universo. E o Google, quando você bota ele num espectro entre o Google e a Apple, o Google não compete exatamente com a Apple, né? O Google, quer dizer, ele compete na parte de sistemas com a Apple, mas o Google não tem o device, né?
Ah, ele Sim. tem o Pixel, né? Que é o celular do Google. Mas que a Pô, participação é pelo amor irrelevante, de né? Deus, né? É irrelevante a participação. Então você tem o Google que compete em sistema, mas não compete em device. Porque o foco do Google é sistema, não é device, né? Aí você vai para a Apple tem o device e o sistema, né? O foco da Apple nem é o device. Eu não considero a Apple como o foco dela sendo em device. Ah, a Apple vende iPhone? Não, eu acho que a Apple vende sistema. E aí o device tá vindo, vem Tá junto, atrelado, né? vem junto, né? Tá Tá atrelado. atrelado. É ótimo, que assim, para a Apple é maravilhoso vender, sei lá, quantos mil iPhones num dia quando tem o lançamento do iPhone 14. Mas o foco é o sistema do iOS, né? Então eu acho que assim, nessa avaliação toda, eu acho que sim, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na Apple. Apesar de a Apple, fora do mercado americano, ela não ser tão forte quanto no mercado americano. Mas, cara, o mercado americano é o que define a publicidade, né? Sim, sim. Agora deixa eu te a partir desse comentário que você fez, porque uma queixa em relação à Apple, que foi a queixa do Mark Zuckerberg já desde o ano passado, é que assim, olha, ela está mudando determinadas políticas que prejudicam o meu negócio de anúncios. E já há todo um coro aí, o próprio Elon Musk, né, já fez aquela graça com o Tim Cook na semana passada, e não, porque a Apple vai entrar em guerra com a gente, não sei o quê, blá, blá, blá. No final das contas é tudo por conta de anúncio e por conta de dinheiro, as taxas lá que são cobradas dentro do Sim. iOS. Aí minha pergunta para você, se a Apple entrando nesse mercado de publicidade, ela não viraria a bola da vez nesse discurso de que, olha, a Apple está aí ó, com práticas anticompetitivas, e isso ser questionado mais uma vez na justiça, como já foi no caso da Epic, né? Mas aí agora olhando pela perspectiva da publicidade, porque aí eu tenho uma coisa, olha, eu quero usar a plataforma do cara e o cara quer me cobrar. Então, tem argumentos bons dos dois lados, mas é uma situação. Outra coisa é, olha, eu estou fazendo publicidade, ele também, só que ele está prejudicando a minha e fazendo com que a dele tenha uma performance cada vez melhor. Isso não vai gerar um conflito potencial aí entre essa galera? Pode ter um conflito de interesses, né? De, de um querer. Mas assim, no fim do dia, eu não acho que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, quando a Apple lançou o iPhone, ela determinou que o iPhone, não, o iOS, não pegaria peças, né? Ou sites, ou peças, enfim, em Flash, que utilizassem o Eu Flash. lembro disso, estamos ficando velhos, Pois então. é. Pois é, a gente tá ficando velho. Quem ouvir Flash e tiver 20 anos não vai saber o que é, Vai sacou? pensar que é o da Liga da Justiça. Não, não é o da Liga da Justiça. Existia um programa chamado Flash que lá em 2005, não, 2005, 2005 a 2010, os sites basicamente todos viraram em Flash porque Flash permitia muita coisa. Flash era um programa de animação, né? E permitia muita coisa. Só que para o site funcionar, você tinha que instalar um programa chamado Flash, enfim, era uma extensão para os navegadores entenderem. E aí todo mundo instalou, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, não sei o quê, até que a Apple foi lá e quando lançou o iPhone, em 2007, né, 2007, 2008, 2009, a Apple determinou que o Flash não poderia funcionar, né, a extensão do Flash não poderia funcionar nos iPhones. E o que aconteceu com o Flash? Acabou o Morreu. Flash. Morreu o Flash. E detalhe, Vitor, naquela época o ecossistema ainda nem era tudo que é Não, hoje, né? não, Tinha pois acabado de começar. tinha acabado de começar, exato. Não era nem tudo que é, exatamente. Ótima a forma de pensar, porque era exatamente isso. O ecossistema nem era esse ecossistema da Apple, né? Era uma coisa que estava ali ainda embrionário, não sei o quê. E ele chegou lá em 2012, eu acho, 2013, e não tinha mais nada em Flash, feito Flash. Ou seja, assim, era um monte de site que era feito em Flash, você tinha um mercado, você tinha gente aprendendo Flash, você tinha empregos e empresas que só faziam site em Flash. Sim. Em 2008 eu era uma dessas. E aí, de repente, acabou. Então, assim, mas e aí o que aconteceu no mercado nessa época? Nada.
o Flash só acabou, entendeu? Então eu Só acho que isso. é só isso. Então eu acho que o pensamento é o mesmo. E o pensamento é o seguinte, então cada um cria sua plataforma, né? E Verdade. por isso que eu falo que eu acho que o futuro é ter as wall gardens, né? Onde você tem o ecossistema da Apple, você tem o ecossistema da Meta, você tem o ecossistema do Google, você tem o ecossistema. Eu acho que no meio disso, talvez o Google seja o cara que mais está comendo pelas beiradas, digamos assim, porque o Google, ele não tem o Pixel, como a gente falou aqui, não é nada, ele não tem device. Então ele se coloca em todos os devices, né, que é o Android. Ou seja, quem tem mais escala, né, para atingir? O Google, pelo Sim. menos falando de mobile, né? O Google tem mais escala do que a Apple. A Apple só tem os iPhones em mobile. E mobile é o que determina a navegação hoje. Não é mais desktop. Então, o Google tá olhando isso e falando assim, tá bom, beleza, eu tenho minha plataforma. A Meta tá olhando e falando assim, eu não tenho. Assim. E o Elon Musk tá olhando e falando assim, eu quero criar. Ele já falou que vai criar o celular, enfim. Eu quero criar. É meio factoide, né, cara? O Elon Musk me lembra o César Maia nos bons tempos, que era o rei do Você factoide. acha factoide? Eu não acho Eu factoide, não, acho, porque eu acho. era factoide o Elon Musk comprar o Twitter, né? Não, mas e factoide, porque ele ali depois foi meio que forçado ali, antes que a justiça decidisse, ele quer saber, eu vou comprar. Mas eu Assim, acho que isso aí tá o bom, vamos ver. Eu acho que é até O Elon Musk, saudável que ele é tenha, mas um pump and dump, né? Ele pampa alguma coisa, depois ele dá o dump, né? Ele sim. é um pump and dumper, né? Então eu É, acho que o que ele aconteceu é ali o foi. garoto da pós-verdade, vamos colocar assim. Exato. Eu acho que aconteceu ali foi o seguinte: ele fez a chamada para compra, travou as ações, e o que ele queria fazer tá bom, então já que travou aqui, e as ações estão muito mais baratas agora porque eu vou comprar, então eu quero por mais barato. E aí ele ficou naquela, não sei o quê. Mas eu acho que era só um vai que cola, sabe? Ah, vai que cola aqui. Mas eu não acho que seja um factoide ele criar o seu próprio celular e criar o seu próprio smartphone e o seu próprio ecossistema. Ele já tem. Ó, vou te dar alguns nomes aqui que já tentaram e com empresas bem maiores que a do Elon Não, a Musk, hein? Samsung já tentou e não consegue. O Jeff A Bezos, né? Samsung, A galera não Jeff lembra, Bezos já mas a tentou. Amazon tinha uma. Lembra do Fire Phone da Amazon? Sim, sim, Ele sim, acabou sim. desistindo, a Microsoft também, mas vamos Mas ver. aí você pensa o seguinte: no dia que o Starlink, por exemplo, tiver mais difundido, que isso é mais energia de grana do que domínio de mercado, né? Por exemplo, se o Elon Musk quiser agora botar uma cacetada de satélite do Starlink lá fora, ele bota. Então é mais, só que precisa de grana, né? É mais grana do que mercado, sabe? É mais controle de grana. O problema qual é? O Sim. problema é que o mercado não tá, a grana não tá fácil, né? O dinheiro tá caro hoje, por conta da crise, etc e tal. Então, o que pode prejudicar ele, talvez seja a crise, o dinheiro tá muito caro no mercado e tal. Mas se o Elon Musk, com grana, colocar o Starlink lá lá fora, e botar ele para funcionar, assim, mais barato, fazer com que o Starlink ele se torne algo exponencial, né? Que fique mais barato, a tecnologia fique mais barata e o ganho exista, né? O Elon Musk pode fazer também o seguinte, olha, só vai acessar o Starlink quem tiver o meu device. Porque é o wall garden, né? É o jardinzinho ali com muros, né? Sim, sim. Então, assim, É uma possibilidade, é uma possibilidade. eu apostaria muito mais no Elon Musk da vida do que no grupo Meta, por incrível que pareça. Não, Eu aí, apostaria. aí eu concordo com você, mas eu acho que entre Google e Elon Musk, ou entre Ah, Tim não, Cook aí e não. Elon Musk, Sim, sim, não. Aí são apostas que eu não faço. Eu nunca aposto contra a Apple e nunca aposto contra o Google, Exato. sacou? Agora, contra o grupo Meta, eu acho que eles estão pressionados, né? Eu acho que eles têm a plataforma de publicidade, mas eles não têm a plataforma para rodar a publicidade.
Eles têm, eles têm a plataforma digital, eles têm a plataforma de publicidade, que é as áreas, né? Os, os sistemas, né? Instagram, Facebook, etc. Sim. Mas eles não têm o device. E o device hoje é o que precisa, porque a gente precisa ter o conector da gente com o mundo, né? A gente precisa ter o conector. Daí Eles a estão tara tentando. deles pelo metaverso. Daí a tara deles pelo metaverso, né? Só que o próprio metaverso eles não estão investindo e o mundo do metaverso, ele não é que ele está colapsando. Eu não acho que o metaverso vai acabar, não sei o quê. O metaverso é algo muito maior do que você botar um óculos, né? Do que vendem. Metaverso é descentralização e tal, mas é para outra coisa. É, o conceito de metaverso, ele vai continuar. Esse conceito de descentralização ele vai continuar. E ele vai continuar não por conta do grupo Meta, e sim por conta da blockchain, e sim por conta da Web3, e sim por conta dessas coisas. O grupo Meta está tentando colocar uma bandeira dizendo que é dele. Só que ele não está investindo porque está em baixa. E ele também não está investindo porque ele não, porque o dinheiro está caro. Então, assim, a tara dele pelo metaverso, ele mesmo não tá se empenhando para que aquilo ali exista, né? Então, eu não investiria, se eu tivesse que apostar, eu não apostaria no grupo Meta. Eu apostaria no Elon Musk, mas não apostaria no grupo Meta, no Mark Zuckerberg. Por incrível que pareça. Porque parece que hoje, se você olha o contexto, olha sem pegar dado, eu apostaria, por exemplo, no Jeff Bezos, na Amazon que está crescendo. Hoje, se você olha o contexto é de, não, peraí, o Elon Musk nem tá aí, nem tá nessa briga aí. A Amazon pode estar, o grupo Meta já tá, mas eu acho que o grupo Meta de todos esses é o que está sendo espremido, inclusive nas suas plataformas pelo TikTok. Então, Sim, sim. então não é a minha aposta nele, não. Agora, o que eu aposto de verdade, que aí eu não sei se vai ser o grupo Meta, quem vai ser, é que o nosso futuro não é. O Elon Musk não vai travar a Apple de fazer isso. Não acho que vai conseguir travar. O Grupo Meta também não vai conseguir travar. Minha aposta é que cada um vai ter o seu ecossistema e aí a publicidade vai ver. Até porque o Web3 e descentralização não tem captura de dados, né? Os dados são ocultos. E aí, velho, a publicidade tem que ser mais assertiva ainda. Ela tem que ser por análise de comportamento, análise de sentimento, tem que ser por outras análises. E não por captura tão fácil quanto é a Web 2, né? Que é essa captura de você ter tudo, ter um escopo do cara, do usuário. Então, assim, onde eu acho que isso vai acontecer? Para onde eu acho que isso vai dar? Eu acho que isso vai dar o seguinte: a gente, num futuro não muito distante, a gente vai ter que entrar numa plataforma de publicidade, de ads, digital e escolher, olha, eu quero para meu público, tá, público da Apple, é um público aqui no Brasil, classe A e B, beleza. Então, quero fazer para classe A e B, vou entrar na plataforma da Apple, vou fazer ali. O Android tem classe A e B? Tem. Quais são os celulares da classe A e B que são Android? Tais, tais e tais. Então, vou fazer dentro do Google Ads, por exemplo. E assim por diante. Você vai escolher a plataforma de acordo com o seu objetivo de campanha. Como é hoje, por exemplo, o Facebook. Facebook Sim, é rede social. Você escolhe o Facebook rede social de acordo com a idade, certo? Você exato. não vai botar para jovem de 18 a 22 anos para rodar no Facebook. Você pode até rodar isso, mas qual é o local? Em São Paulo, jovem de 22 anos, de 18 a 22 anos, público B vai estar usando o Facebook? Acredito que não. Então você escolhe pela idade, né? Pela idade, pela classe. Então você vai ali meio que pelo local. Então você vai meio que, num futuro não muito distante, vai ser. Eu acredito que vai ser isso, né? Cada um vai ter o seu. E aí a gente, como publicitário, vai escolher qual é a plataforma que a gente quer, de acordo com o objetivo de campanha. Muito bem. Meu amigo Vitor Azevedo, muito obrigado por mais essa participação aqui no Talk to Biz, meu amigo. Bom ter você aqui de volta. Tem que vir mais vezes, que tem muitos temas aí para gente Tem um debater aqui, monte, meu né? amigo. Tem muita coisa acontecendo.
Obrigado aí pela... Deixa as tuas redes sociais para a galera te seguir, para a galera acompanhar teu trabalho. Bom, eu tenho o Instagram, que é o Victor com C, que minha mãe resolveu botar C no Victor, e isso me atrapalha um pouco, que é o Victor Explica. Vou abrir o meu YouTube. Eu tinha, mas vou abrir um canal novo, mas só futuramente, daqui a uns 2 meses, 1 ou 2 meses. Tem o TikTok, só que o TikTok eu não uso, só que eu vou passar a usar, que é o @Victor Explica também. E é isso. Principal rede social é o Instagram, por enquanto. Porque o TikTok tá vindo aí. Projetos aí para 2023, né, Vitor? Pois é, pois é. Muito bom, meu amigo. Te agradeço aí por mais essa participação e agradeço a você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo ou que está nos assistindo no YouTube. O Talk to Biz, você já sabe, é um programa que está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, no aplicativo do iOS. Se você é usuário Android, nos aplicativos de podcast do Google. Você pode ouvir pelo Spotify, Deezer, Amazon Music e também no YouTube. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.